Olá, queridos, a paz do Senhor para você. Eu quero dividir contigo uma passagem da palavra do Senhor, por sinal conhecida de muitos, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no verso 23 ao verso 26, que vai nos dizer assim: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todas. Até aqui. Amados, quando nós vamos meditar nesta passagem que fala a respeito de Paulo e Silas, eu acho uma passagem muito forte, ela transmite para mim muitos ensinamentos e nos edifica bastante. Quando nós vamos ver aqui, nós vamos ver que Paulo saía para pregar, né, em toda aquela região, em tempo fora de tempo, não tinha hora para Paulo anunciar o evangelho do Senhor. Mas quem era Paulo? Paulo era Saulo. Antes de ser Paulo, ele era Saulo. E Saulo era perseguidor de cristãos. Saulo era alguém que perseguia os cristãos, que tinha antipatia dos cristãos, preconceito, perseguia, matava os cristãos. Mas num certo dia, Paulo teve um encontro com Jesus. E quando Paulo teve esse encontro com Jesus, ele deixou de ser Saulo para ser Paulo. Ele deixou de ser matador para levar a vida. Deixou de ser perseguidor para ser perseguido. É isso mesmo. Quando nós vamos ver a história de Paulo, nós vamos ver que Paulo era muito perseguido, mas ele não desistia de fazer aquilo a qual ele foi chamado, que era pregar a palavra de Deus. E quando ele estava ali pregando ali numa cidade da parte da Macedônia, nós vamos ver que uma certa mulher chamada Lídia estava ali juntamente com Paulo, né, em serviço. Nós vamos ver que ela foi batizada. Nós vamos ver que aconteceu ali vários episódios antes de acontecer o episódio central dessa história. Depois aconteceu que, indo eles à oração, eles dão de encontro a uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E aquela jovem, adivinhando, ela dava muito dinheiro, né, aos seus senhores, a homens que ganhavam por trás da prática maligna qual aquela mulher estava fazendo, né? E ela começou a seguir Paulo e ela clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo.
O que aquela mulher estava pronunciando e dizendo era fato, era verdade. Realmente, Paulo e Silas eram homens, servos do Deus Altíssimo. Mas o discernimento de Paulo e Silas fez com que Paulo identificasse que na vida daquela mulher havia um espírito maligno, a qual lhe levava a adivinhar. E Paulo simplesmente... E isto fez ela por muitos dias. Ela continuou repetindo isso. Mas Paulo acabou ficando perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando que saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Quando aquela mulher foi liberta, os seus senhores ficaram muito indignados com Paulo e Silas, porque eles ganhavam nas custas do povo através da prática daquela mulher. E eles perderam nela ali, a esperança do seu lucro. E eles prenderam Paulo e Silas, levaram Paulo e Silas à praça, à presença das autoridades, e eles apresentaram ali, começaram a dizer que Paulo e Silas eram judeus e que estavam perturbando a cidade. Eles caluniaram, eles inventaram toda uma história e começaram a dizer, eles nos expõem costumes que não é lícito, eles estão nos ensinando aquilo que não nos é lícito, E pois nós somos romanos. E a multidão se levantou unida contra aqueles homens e, rasgando as vestes de Paulo e Silas, mandaram açoitá-los. Que situação! Paulo e Silas estavam naquela cidade somente fazendo a vontade de Deus, somente cumprindo o chamado do Senhor. Paulo e Silas estavam anunciando a palavra do Senhor, o evangelho que cura, que sara, que transforma, que liberta. E eles foram açoitados. E após serem açoitados, eles foram lançados na prisão. O carcereiro mandou que guardasse eles com segurança, bem seguros, Só que o versículo que a gente leu nos diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram hinos a Deus. E os outros presos todos escutaram. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e todas elas foram soltas, as prisões de todos aqueles presos. Esta passagem, ela nos mostra nada mais, nada menos que, como eu disse, eles estavam ali fazendo a obra de Deus. E quando eles foram extremamente injustiçados. Isso mexe muito comigo e me chama muita atenção, porque eles foram injustiçados e lançados numa prisão, eles foram açoitados. E trazendo para a nossa realidade, para os nossos dias, nós podemos ver que conosco muitas das vezes não é diferente. Somos vítimas de injustiças, nós somos vítimas de injustiças humanas e até somos aprisionados pela angústia, pelo medo. Somos aprisionados pelas frustrações. Isso acontece comigo e contigo. Essa é uma realidade que muitas vezes faz parte da minha e da tua história. E quando nós nos encontramos dessa forma, a nossa reação muitas das vezes é de parar, nos esconder, recuar, nos abater, questionar, perdermos totalmente a esperança. Mas eu quero trazer para a sua meditação e para a sua reflexão algo que é muito precioso nesta passagem bíblica, é que Paulo e Silas não fez isso como muitas das vezes eu e você fazemos. Não foi essa a atitude que Paulo e Silas teve. Eles poderiam sim questionar a Deus, mas a gente não estava aqui, Senhor, não era fazendo a tua obra.
Não foi o Senhor que nos mandou? Por que tudo isso aconteceu conosco? O que a gente fez não foi certo? A gente não usou o nome, o poder do nome do Senhor para libertar aquela moça? Mas por conta disso nós estamos aqui. Talvez se fosse eu e você, muitos seriam os questionamentos. Talvez teríamos ficado tão indignados a ponto de murmurarmos e tantas outras atitudes. Só que eles mesmo injustiçados, açoitados, machucados, aprisionados, eles não murmuraram, queridos. O texto é bem claro em nos mostrar isso, em nos trazer o entendimento, que eles não reclamaram, eles não se desesperaram e nem agiram segundo as suas próprias vontades. E aí me faz lembrar de um versículo a qual Paulo diz: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A atitude dele é que nos mostra isso mesmo. Paulo não estava mais vivendo o seu eu. Paulo estava vivendo o Senhor na sua vida. Que diferença tão grande. Quando nós estamos vivendo a vontade de Deus em nossas vidas, a nossa vontade ela morre. Qual é a nossa vontade? Ele fala a nossa vontade de querer desistir, a nossa vontade pecaminosa de querermos fugir, de reclamar, de sermos ingratos, de fracassar, de parar, de reclamar. Aqueles homens de Deus simplesmente optaram por usar as ferramentas espirituais e poderosas que o Senhor nos apresenta todos os dias através da tua palavra. E eu separei essas 3 ferramentas extraídas desta passagem e eu gostaria de dividir contigo. Essas 3 ferramentas, muitas das vezes a gente não faz uso delas, mas são 3 ferramentas fundamentais a qual Paulo e Silas, no momento de perseguição, no momento de injustiça, no momento de angústia, eles usaram essas 3 ferramentas. E quem conhece a história sabe o que foi que aconteceu. A primeira ferramenta que eu e você precisamos usar, queridos, é a confiança em Deus. Como confiar em Deus quando tudo está indo de mal a pior? Como confiar em Deus quando estamos de luto? Como confiar em Deus quando o diagnóstico médico chega a qual a gente não... Como confiar em Deus quando os celeiros estão vazios? Quando as promessas ainda não se cumpriram? Quando as pessoas nos tratam com indiferença, com desprezo, quando estamos fazendo aquilo que é a vontade do Senhor? Como confiar em Deus quando o mar está revolto, a tempestade está ferrenha e a chuva nunca passa? Salmo 121, versículo 1 e 2, o salmista vai nos dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo, querido, 125, versículo 1, vai nos dizer que os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu não sei o que você tem enfrentado e passado. Eu não sei qual tem sido o teu gigante. Eu não sei qual tem sido o teu deserto.
Eu não sei qual tem sido a tua luta, a tua batalha. Eu não sei qual tem sido o motivo das tuas lágrimas, qual tem sido a tua dor. Eu não sei. Se é a depressão, a tristeza, a angústia, a ansiedade, se é a enfermidade, se é uma crise financeira, se são as portas que se fecharam, se são perseguições, calúnias. Eu não sei, amado, se é uma crise conjugal, se é um problema com o seu filho, com a sua filha, se são sonhos frustrados, se é um problema ministerial, eu não sei. Mas eu quero te dizer que a ferramenta da confiança é uma ferramenta poderosa, a qual o Senhor manifesta a sua glória, o seu poder e a sua majestade através dela. Precisamos confiar em Deus, mesmo que estejamos enfrentando o maior gigante das nossas vidas. É isso mesmo. Paulo e Silas confiaram no Deus que eles serviam. E eu e você precisamos fazer isso. Precisamos confiar. Mas confiar de palavras é muito fácil quando está tudo muito bem. Mas é quando a adversidade chega, é quando as situações estão difíceis, é que nós precisamos provar para nós mesmos, para Deus e para todos, se realmente nós confiamos no Senhor. Onde está a nossa confiança? Segunda ferramenta, queridos, eles louvaram. Quando tudo isso estava acontecendo, estava doendo porque eles foram açoitados, nus, em plena praça, foram humilhados, eles foram envergonhados, mas eles não desistiram de louvar, porque os olhos de Paulo e Silas estavam no Senhor. Que confiança linda, que amor inexplicável daqueles homens pelo seu Senhor, a ponto da circunstância cooperar para que eles murmurassem, entregassem os pontos, chutassem o balde, como diz por aí. Mas aqueles homens decidiram louvar. Em meio à prisão, aqueles homens decidiram louvar. Você está entendendo? Sim, foi em meio às suas dificuldades que eles decidiram louvar. Louvar, queridos, é sinônimo de adoração, de exaltação, de reverência. É o mesmo que bendizer, enaltecer e glorificar o nome do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 21, vai nos dizer que ele seja o motivo do seu louvor. Pois ele é o seu Deus que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com seus próprios olhos. Que versículo lindo. O resultado por aqueles homens terem usado as ferramentas que o Senhor nos ensina hoje, está no verso 26. No verso 26 que vai nos dizer: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Ou seja, através da confiança, através da oração, através do louvor e da adoração, Paulo e Silas provocaram o seu milagre. Paulo e Silas provocaram um grande milagre. O impossível aconteceu naquele lugar. O poder de Deus se manifestou, não somente na vida daqueles homens, mas na vida de todas aquelas pessoas a qual ali se encontravam. As prisões caíram por terra. Todo o alicerce, toda a estrutura daquela prisão foram destruídas. O que tem te aprisionado? O que tem te prendido? Quais são as cadeias, quais são as prisões que
tem amarrado a tua vida. Há um propósito de Deus para tudo em nossas vidas, amados. E através do milagre que aconteceu ali, vidas foram salvas. A história vai nos dizer que o carcereiro pensou em se suicidar, ele ficou desesperado, ele falou, eu vou morrer. Porque quando ele viu tudo aberto, ele falou, os homens fugiram. E quando ele se depara e vê que Paulo e Silas estavam ali, eles achavam que Paulo e Silas haviam aberto tudo para poder fugir. Quando ele ia ver com seus olhos que não foram eles, aquele carcereiro se rende ao Deus de Paulo, aleluia. Algo sobrenatural acontece ali. Aquele carcereiro se rende ao Deus de Paulo, se converte ao Senhor. E o texto vai nos dizer que o carcereiro e a sua família foram salvos. O tema desta palavra, desta mensagem é: provoque o teu milagre. Provocando o teu milagre. É isso mesmo. Provoque o teu milagre e veja a glória do Senhor. Se você crê, você verá a glória de Deus. Use as ferramentas que o Senhor tem colocado aí diante de ti. E você vai poder contemplar o poder de Deus na tua vida. Ao invés de murmurar, ao invés de desistir, ao invés de parar, ao invés de recuar, use as ferramentas que o Senhor te dá. Não entregue os pontos, não. Confie nele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Confie nele. Ele está no controle de tudo. Louve-o. Adore-o de todo o teu coração, com todas as tuas forças, mesmo que tudo esteja dizendo que não. Louve-o, 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 louve-o. Ore. Não deixe de orar. Porque essas atitudes provocarão o teu milagre. E o sobrenatural de Deus acontecerá na tua vida e através da tua vida. E o propósito do Senhor se cumprirá. Amém? Olha o tanto de coisa que teve que acontecer. Olha o tanto de coisa que teve que acontecer para o propósito maior de Deus se cumprir. Então confie que Ele está no controle. Que essa palavra possa ministrar no mais íntimo da tua alma, no profundo do teu, abrindo o teu entendimento e te edificando, te ajudando, direcionando a tua vida, te fortalecendo no Senhor e te guiando até a sua presença. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fique com essa palavra para o teu coração. E você que nos acompanha nas nossas redes sociais, nos ajude aí no nosso canal. Se inscreva, compartilhe para que compartilhando com alguém, para que a gente possa propagar a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que há alguém neste momento precisando ouvir essa palavra e esse direcionamento. Amém? Que você também possa lá nos ajudar a crescer o nosso canal e nos abençoando, e você também será abençoado. Que Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.